para que a gente pudesse conversar um pouquinho aqui sobre a questão da confiança em Deus. A confiança, ela é resultado de uma caminhada de fé. Como é que eu posso fazer uma caminhada de fé sem conhecer aquele a quem eu confio? Na Bíblia, se a gente ler sobre a fé, nós vamos encontrar dois vocábulos relacionados com a fé. Que está relacionado com quem eu confio, em quem que eu deposito a minha confiança. Quando você diz que tem fé, isso significa que você confia em alguém. Quem é esse alguém que você deposita a fé? E o resultado dessa fé é um abandono nos braços daquele que você confia. Mas para a gente poder confiar, para me dizer que eu confio em alguém, eu tenho que conhecer. Como é que eu vou conhecer aquele que é o Senhor? Eu preciso me encontrar com Ele? Mas se eu não me encontrar, eu não vou conhecê-lo. Então tem uma historinha que nos ajuda muito a conhecer, que retrata essa história nossa, que é a história do Pequeno Príncipe. Quantos de vocês leram o livro do Pequeno Príncipe? Muita gente? Então muita gente deve se lembrar da conversa da raposa com o príncipezinho. O príncipezinho chega perto da raposa e fala com ela assim: brinca comigo? E a raposa fala para o príncipezinho: eu não. Ela fala: mas por que? O príncipezinho diz: brinca comigo, eu estou sozinho. Ela falou: não vou brincar com você. Mas por quê? Porque você não me cativou. E o príncipezinho diz: o que é cativar? Aí a raposa responde: cativar é assim: você tem que ser o único para mim entre todos os meninos, e eu terei que ser para você a única raposa entre todas as raposas. E o príncipezinho então disse: mas como é que eu faço isso? E a raposa respondeu ao príncipe: você terá que vir todos os dias. E ele disse: todos os dias? Todos os dias você tem que vir. Na mesma hora. Mas na mesma hora? Porque se você vier às 4, às 3 eu começo a ser feliz. E quando você vier pela primeira vez, não chegue muito perto de mim, porque você não me conhece. Você assente longe. E a cada dia que você vier, você vai chegando mais um pouquinho, até que a gente vai se tornar amigo. E aí pegou o príncipezinho, mostrou o campo de trigo e disse para ele: está vendo o campo de trigo? O campo de trigo não me interessa, porque eu não como trigo, mas eles são dourados. Quando o sol bater nele e o sol iluminar o campo do trigo, eu vou me lembrar dos seus cabelos louros, e aí eu sentirei saudades de você. Essa é a nossa história com Deus. Essa história de conhecer o Senhor. Porque eu não posso confiar naquele que eu nunca vi, naquele que o meu coração nunca se apaixonou, por aquele que o meu coração não se entrega. Então é preciso que eu encontre com o Senhor todos os dias, na mesma hora, de preferência na mesma hora. Porque não sou eu só que espero o Senhor me espera. O Senhor espera cada um de nós, Ele nos espera. Então é preciso que a gente vá todo dia. Aonde que eu vou encontrar o Senhor todo dia? Na Eucaristia e na Palavra de Deus. Não há uma outra forma de conhecer o Senhor que não seja pela Eucaristia e pela Palavra. Eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso ler a Palavra de Deus todo dia, sim, todo dia. Isso é o meu alimento. Eu preciso me alimentar do Senhor, Ele é o meu alimento verdadeiro e único. Se vocês pensarem assim, quantas vezes por dia vocês comem? Mais ou menos umas 5, não é? Mais ou menos. Aí eu pergunto: quantas vezes por dia vocês alimentam a alma de vocês? Tem gente que alimenta uma vez por semana. Tem gente que alimenta uma vez por mês. Como é que uma amizade dessa sobrevive? Sobrevive mais ou menos. E aí a gente fica um pouco sem graça de procurá-lo quando a situação aperta. Então é preciso que a gente tenha esse desejo de viver uma vida na fé, na confiança. E como é que Deus nos fala isso? Ele fala que vocês têm os rins cingidos e as lâmpadas na mão, acesas. O que Ele quer dizer com isso? Que a gente tem uma vida antes da morte, não é? Não tem que ter uma vida antes da morte. Vida depois da morte a gente já tem
consciência dela, é a vida antes da morte. Que vida estamos vivendo antes da morte? É a vida que tem que estar na prontidão, tem que ser na fé, tem que ser na disponibilidade e tem que ser na perseverança. A fé não pode acontecer por um encontro que eu tenho com Deus. O primeiro encontro com Ele só brota um desejo de querer continuar com o Senhor. É só um desejo, não é? Porque é só o começo de uma história de amor. Não tem jeito de eu amar o Senhor com um encontro. Mas se Ele é aquela pessoa importante na minha vida, eu tenho um encontro marcado com Ele diariamente. É na mesma hora, eu digo a vocês, seja na mesma hora. Crave isso na vida de vocês. Daqui a pouco nós estamos virando o ano. Crave na agenda o horário que é seu e dele. Aquele encontro íntimo com aquele que é. Porque mesmo que a gente caminhe na fé, tem estações da vida da gente que são difíceis da gente passar. Tem momentos de luto, tem momentos de perda, tem momentos de doença na família, tem momentos de esterilidade. Quantos querem engravidar e não conseguem? São momentos difíceis que não estão isentos de indagações, de dúvidas, de angústia, de tristeza. Mas porque a angústia ela é um pouco diferente do medo. Quando eu estou angustiado, eu não tenho certeza daquilo que eu sou. Às vezes eu me perco, acho que eu não tenho valor, que a minha vida está sem sentido, que eu estou sem rumo. Porque o medo, se eu tenho medo disto, eu tirei isso, resolveu o medo. A angústia não.